Tarde a todos e a todas, sejam todas muito e todos muito bem-vindos. Aqui, o que é o encontro, né? Esse nosso encontro faz parte do movimento de conexão desenvolvido pela Comissão de Direito Sistêmico da OAB Itaquera. A ideia foi trazer pessoas que possam trazer recursos, ideias, informações, exercícios para nós nos fortalecermos enquanto seres humanos, né? Enquanto sociedade. Não adianta eu ter toda a técnica, no caso dos advogados, mas emocionalmente não saber lidar no dia a dia com esse novo fator. Então, nasceu o movimento de conexão. A princípio, era para ser 2 encontros por semana, mas eu sempre falo que as pessoas, quando convidadas, gentilmente disseram sim muito rápido. Então, algo que era para ser 2 vezes por semana passou a ser diário. Então, hoje o encontro é com a Paula Campos, psicóloga, pedagoga, facilitadora do programa de educação emocional positiva e criadora da Turma do Amoreco. Então, a Paula conhecia a Turma do Amoreco, que é dentro de um grupo de recursos e de baralhos que eu adoro, dentro do meu trabalho como advogada e como facilitadora de constelação familiar, e utilizo muito. E eu fiquei encantada já por todo o trabalho que foi desenvolvido. Olha, é super importante que a Paula esteja, então, nesse movimento de conexão para lidar, para nos ensinar como lidar com os sentimentos e as emoções das crianças nesse momento. Porque nós estamos dando conta das nossas emoções, dos nossos medos, enfim, de tantas coisas. A gente lida também com dos filhos, e não só dos nossos, mas sobrinhos, primos, enfim. E aí, carinhosamente, ela aceitou, estou muito grata, muito feliz. Nós temos aqui alguns representantes lá da OAB Itaquera. Seja muito bem-vinda. E a palavra é sua. Estamos aqui para te ouvir. Obrigada, Roberta. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite. Como disse já para algumas que estiveram aqui há uns minutinhos atrás, é a minha primeira live, então dá um tremorzinho aqui no coração, dá uma ansiedade aqui dentro da barriga, aquelas famosas borboletas na barriga, né? Então, encontrar a carinha conhecida de vocês me fortalece, me deixa bem feliz, especialmente por saber que talvez o pouco que eu vou conseguir falar para vocês faça a diferença aí na vida de vocês. Então, para quem não me conhece de fato, eu sou a Paula Campos, moro na cidade de Itu, interior de São Paulo. Eu vim para cá já faz quase 20 anos, eu era de São Paulo também. E hoje não troco o interior por nada, gosto bastante daqui. Foi aqui que eu casei, é aqui que eu tenho os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, o Mateu e a Lorena. O Mateu tem 7 anos, a Lorena tem 3 anos. Então, a psicologia ela vem como uma descoberta em todos os sentidos, né? Um pouquinho da minha formação. Eu, na verdade, fiz magistério há muitos anos atrás. Tive o privilégio de conseguir fazer o magistério, que eu digo que é um privilégio, porque de fato é, e uma pena que o magistério ele não tenha mais, né? Então, eu fiz o magistério. Na verdade, eu sempre soube que eu queria ser professora, eu sempre soube, desde pequenininha. Então, eu fiz o magistério, depois fui fazer a psicologia, por incrível que pareça, porque na época não era necessário a pedagogia para fazer, era só o magistério que habilitava para dar aula, isso há muitos anos atrás. Então, eu fiz o magistério e fui para a psicologia. E aí, depois, teve uma mudança de lei, que precisou da pedagogia para lecionar para o ensino fundamental. Foi aí que eu fui para a pedagogia. Então, hoje eu sou formada em psicologia e em pedagogia. Mas, de fato, a educação ela está na minha vida há muito mais tempo, né? A psicologia ela vem, embora como uma formação anterior à pedagogia, mas eu estou na área de pedagogia já há muito tempo, já vai fazer 20 anos também. Logo que eu vim para Itu, já comecei dentro de escola.
E por que eu gosto de contar essa história? Porque foi, de fato, dentro da escola que esse olhar emocional, ele foi despertado em mim, né? Eu tive uma turma em 2000, a gente está em 2020, em 2018, eu lecionava para uma turma de 5 anos. Eu tinha um dos alunos que é o meu xodó até hoje, eu digo que ele é o meu grande mentor da turma da Moreca, porque foi, de fato, com ele que tudo aconteceu, né? Ele tinha uma dificuldade muito grande de lidar com as próprias emoções e isso causava uma consequência gigante em toda a turma, não necessariamente somente com ele. E já sabendo que ele tinha passado por diversas professoras e não tinham conseguido chegar no coração dele. A gente ainda vê muito, né? Quadro de incentivo, quadro de recompensa, as pequenas punições, que eu não sou muito a favor, mas que a gente sabe que existe. 5 minutos sem parque, vai ficar, enfim, sem brincar na sexta-feira com o brinquedo. Então, eu sabia que tudo isso já tinha sido tentado com essa criança, mas, de fato, não tinha dado resultado. Porque se ainda ele estava com essas emoções totalmente confusas, né? Muito provavelmente isso não tenha sido bem trabalhado. Foi certa noite, eu estava aqui em casa e eu, com essa criança no coração, pensando o que eu poderia fazer, eu sonhei, assim, falei, putz, vou levar na época era aquele emoji que tem até hoje do WhatsApp, o emoji de coração. Eu falei, eu vou levar o emoji para a sala de aula e vou dizer que ele é o amoreco. E o amoreco, ele vive de amor, né? E aí, no dia seguinte, eu levei o emoji, que era dos meus filhos, levei para a escola e disse assim, vocês não acreditam, essa noite eu sonhei que o amor queria vir aqui para a sala de aula. E a gente estava em roda, e aí eles... aquele suspense que a gente tem, né? A gente na pedagogia tem esse suspense nato, né? Da parte lúdica da situação. E aí foi que todo mundo parou, me olhou e eu disse assim, esse aqui é o amoreco. De noite, no meu sonho, ele surgiu e ficou pulando assim, eu quero ir para a escola, eu quero ir para a escola. Simbólico, né? E aí eles disseram, mas por que ele quis vir para cá? Eu disse, porque ele vive de amor e ele sabe que aqui tem muito amor. Por isso ele quer ficar aqui. Então, em momento algum, por que eu tô contando essa história? Porque em momento algum eu trouxe como questão o negativo, né? Ele vem aqui para dar amor para vocês, ou ele vem aqui porque quando vocês estão chorando muito, porque vocês estão desobedecendo muito. Em momento algum eu falei isso. Eu simplesmente usei o contrário, né? O positivo e disse, ele é alimentado de amor. Aqui tem muito amor. Por isso, ele precisa estar aqui com vocês. E aí começou a história do Amoreco, né? O Amoreco ficou com a gente o ano todo. O Amoreco, ele foi um marco, assim, muito significativo na minha vida e daquela turma também. As crianças, elas conseguiam simbolizar no Amoreco um ato de amor muito legal. Então, quando um dos amigos estava chorando por algum motivo, eles sozinhos conseguiam pegar o Amoreco e dizer, olha só, abraça o Amoreco, porque ele vai te ajudar, ele também vai te oferecer amor, porque ele está alimentado de amor. E aí a criança abraçava e simbolicamente ela ia se acalmando. Então, foi um ano todo de trabalho com o Amoreco. Isso sem intenção alguma, foi tudo assim, na hora, como vinha vindo as ideias, eu ia passando lá para a turma. E era uma turma que se formou naquele ano, eles iam para o ensino fundamental. E no final do ano, eu tive uma homenagem muito incrível das mães, falando em especial do Amoreco, especialmente essa mãe, né, daquele aluno que eu citei no comecinho, dizendo quanto ele tinha evoluído emocionalmente, quanto ele tinha se sentido acolhido emocionalmente, quanto ele tinha se sentido amado, e o quanto a gente tinha conseguido mudar nele todas essas atitudes que até então eram vistas como conflituosas, né, problemáticas, inadequadas. E foi aí, então, que no ano seguinte, foi em dezembro, em janeiro, e aí eu estava concomitante à clínica, a esse ano de 2019, eu intensifiquei bastante os meus trabalhos em clínica, porque como eu também era coordenadora da escola, então eu tinha uns horários muito limitados para fazer o atendimento. Mas foi em janeiro de 2019 que eu falei, gente, esse projeto precisa ir para o mundo, né? Eu preciso mostrar para os meus pacientes que isso é possível, que o amor é possível, que o amor transforma de fato. E foi aí, então, que surgiu a turma do Amoreco. Eu sabia que não ia poder usar o emoji do WhatsApp, porque ele é uma marca registrada. E foi aí, então, que surgiu a turma do Amoreco na minha vida. Então, começou, na verdade, com o Amoreco. Vou pegar aqui para vocês verem. Começou com o Amoreco, né, que hoje ele é representado por pandas, porque tem toda uma simbologia, né, por trás da escolha dos pandas. E
Junto dele, então, vieram as outras emoções. Veio o nojo, veio a alegria, veio o amor, veio a raiva, veio a tristeza. E agora a gente tem os dois novos personagens, que é o coragem, que é a coragem e a vergonha, que vem como as emoções secundárias, mas que não são menos importantes do que as primárias também. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para mostrar para vocês, pais, né, assim como eu, Paula, psicóloga, pedagoga e mãe, acima de tudo, a gente sabe que o amor é capaz de transformar. Mas eu faço um grande parênteses, né, e digo assim, gente, tudo bem, essa teoria é linda, o amor é lindo, a gente sabe que o amor transforma, mas tem hora que os filhos deixam a gente maluca, vamos ser bem sinceras, né? Tem hora que não há teoria que dê conta, tem hora que não há psicologia que dê conta dessa realidade. E aí é o que eu quero tentar vir conversar um pouquinho com vocês hoje, né? O que fazer quando a gente sabe que de um lado tem um caminho que a gente sabe que é certo, mas de outro tem nós, né? Temos nós como ser humano, que também temos emoções, que também temos raiva, que também sentimos tristeza, que também perdemos a paciência e que tantas vezes a gente precisa administrar tudo isso, né? Então, eu queria começar fazendo uma reflexão com vocês, especialmente nessa quarentena, e eu vou roubar um pouquinho aqui da minha cola, dizendo assim, eu não sei nem se vocês já viram esse vídeo que eu gravei para um projeto da Maiara há um tempo atrás, semana passada, falando um pouquinho de rotina. A gente vem todos os dias falando de rotina para as crianças, desde sempre. A escola fala de rotina, a gente fala de rotina, todo mundo fala de rotina. Tem que almoçar na hora certa, a gente tem que ir para a escola, olha o horário da escola, escova o dente, vamos lá, não pode atrasar o almoço, etc, etc, etc. Aí, de repente, eles não têm mais rotina, né? Porque, de repente, surge aí uma pandemia que faz com que a gente faça assim, ó, opa, sabe aquele monte de horário que a gente tinha? A gente não tem mais. Sabe aquele horário que a gente tinha para almoçar, para ir para a escola? A gente não tem mais, porque a gente não tem mais escola. Sabe o banho que a gente tinha que tomar rapidinho para ir para o aniversário do amigo? A gente não tem mais, porque não vai ter aniversário do amigo. Então, pensem só a confusão que isso trouxe para a vida das crianças. Se para nós, adultos, já foi tão difícil administrar tudo isso, vamos imaginar para as crianças qual foi o tamanho da confusão que se formou na cabeça deles, né? Então, além de tudo isso, além da confusão da rotina, a gente tem a reflexão. Rotina é importante? Sim, rotina é muito importante. Mas a rotina ela tem que ser saudável para a realidade de cada um de vocês. Para a minha, para a da Roberta, para a da Duda, enfim. Dentro da casa de cada um de vocês, cabe a rotina que melhor se adapta à minha rotina, à minha vida, né? Mas aí a gente tem essa avalanche de informações online, de e-books, de Instagram e de quarentena e atividades para quarentena e vamos lá, e vocês têm que movimentar os filhos de vocês, a gente tem que dar aula para os filhos em casa. E aí a gente começa a ficar sobrecarregado daquela informação assim, meu Deus, se eu não tiver fazendo com o meu filho a massinha caseira, se eu não fizer ele pintar com tinta, se eu não fizer o meu filho se divertir, eu vou ser uma péssima mãe. Porque tá todo mundo dizendo que eu tenho que fazer isso. Então já rola aquela comparação assim, olha lá, o filho do meu vizinho, ele acabou de postar, tá brincando com água, e o meu filho tá no sofá. E aí a gente fica assim, vem as nossas emoções ficam completamente abaladas, ficam completamente perdidas e conflituosas, e a gente fica assim, completamente sem chão, porque a gente tem de um lado uma rotina que a gente quer seguir dentro da nossa realidade, mas de outro a gente tem a comparação que nós mesmos fazemos com o filho dos outros, com a postagem do outro, com o Facebook do outro, com a realidade do outro. Então, a primeira dica que eu quero dar para vocês é assim: vamos fazer a devida conexão no coração dos nossos filhos. Cada um sabe o que é possível de fazer dentro da própria casa e o que não é possível. Então, parem de se cobrar, de achar que vocês precisam dar conta de todas as atividades da quarentena que a gente está recebendo nos grupos, né? Vamos selecionar dali o que é importante e o que cabe na vida de vocês, para que, então, qualquer coisa, por menor que seja feita com as crianças, seja de fato significativa. Então, essa é a minha primeira dica.
Para resumir tudo isso que eu falei, eu gosto muito da frase que o Léo Freiman, ele fala, eu gosto muito dele, né, essa pessoa que traz uma noção de paternidade, de maternidade muito realista. Ele fala simplesmente assim: seja uma mãe ou um pai suficientemente bom. A gente não precisa ser muito mais do que isso. A gente, querendo ou não, assume tarefas que às vezes fogem do que a gente pode. Então, a gente tem que ser a pessoa que faz carinha na pizza, porque o prato tem que ser divertido. A gente tem que pôr a salada, porque tem que ser saudável. Aí a gente tem que ser o recreador, porque a gente precisa dar conta desse monte de coisa. Aí a gente precisa também ser a esposa, aí a gente também precisa ser a mãe que não surta, e a gente também precisa ser a mulher, e aí a gente fica assumindo esses papéis, querendo provar algo para nem sei quem, e se esquece que, às vezes, ser suficiente já tá bom. A gente não precisa ser muito mais do que isso, né? Então, fazendo um resumo de tudo isso que eu tentei falar um pouquinho. A rotina existia, não existe mais. Tá, não existe mais, é relativo. Vamos reorganizar a rotina. Ok, vamos organizar a rotina. Mas vamos organizar a rotina dentro do que é possível para este momento, tá? Eu continuo trabalhando aqui em casa. Os meus filhos estão aqui. Eu não posso fazê-los seguir a mesma rotina que eu tinha quando eles iam para a escola e eu tinha tempo para trabalhar aqui em casa. Mas eles precisam ser adequados a uma rotina que faz com que eles entendam que o meu trabalho continua e que a rotina deles precisa ser reestruturada para dar conta de coisas boas também. Então, a primeira coisa é pensa o que é possível e o que não é possível e reorganiza uma rotina dentro dessa nova realidade. Se o filho do outro acorda às 8, você pode deixar que o seu acorde às 10 e que antes almoçava às 11 e agora ele pode almoçar 1, tudo bem. Né? Se antes ele dormia às 8 e agora cabe na rotina de vocês que ele durma às 10, tudo bem. Por que tudo bem? Porque está tudo bem para você, para o seu núcleo familiar, para o seu núcleo central, para você e para o seu esposo. Né? Então, tudo bem. Paula, mas e depois quando a rotina voltar? E depois quando as aulas voltarem? Como é que vai ser isso? Como é que fica essa questão? Gente, eles não tiveram que se adaptar de um dia para o outro, para uma nova rotina sem rotina? Eles vão se adaptar. Vai demorar um pouquinho? Vai demorar um pouquinho, talvez seja difícil no começo, mas eles vão. Então, pra que a gente vai ficar sofrendo, fazendo eles acordarem? Na mesma hora que acordavam antes de ir almoçar, na mesma hora que almoçavam quando tinha aula, se agora a rotina está completamente diferente. Então, respira, né? Dá uma trégua para vocês, reorganiza, se liberta de papéis que não são de fato de vocês, né? Não precisa provar nada para ninguém. Vocês precisam fazer o que é bom para a família de vocês. É claro que eu não estou sendo radical em dizer assim, deixa o meu filho no tablet 5 horas por dia. Gente, vamos buscar um equilíbrio, né? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente precisa reorganizar. Se naquele dia você precisa que ele fique 1h30, mas você normalmente só deixava meia, tudo bem. Porque naquele momento é o que você precisa para manter uma relação saudável, manter a serenidade para fazer as suas outras tarefas que, querendo ou não, a quarentena fez a gente assumir também. Então, muita gente está sem empregada em casa, muita gente está tendo que lidar com os 2 filhos sozinhos, muitos maridos continuam trabalhando, e aí a gente tem que ir administrando tudo isso. Então, tá tudo bem, vamos manter a serenidade, vamos manter o nosso coração confortável, porque dessa forma a gente consegue manter o equilíbrio emocional em casa. Vamos lá, seguindo. Quem de fato, entre aspas, manda em casa? Eu acho que essa é uma grande discussão. O quanto as crianças o quanto a gente está oferecendo para as crianças um empoderamento que não cabe a eles. Né? Vamos repensar que eu não estou dizendo aqui naquela questão de autoridade, né? Do eu mando, você obedece. Eu estou dizendo numa questão de respeito, mas eu estou dizendo sim. Vocês, mãe, pai, eu, a gente precisa assumir as rédeas, né? O papel de mãe alfa, de mulher alfa, de pai alfa na casa, para que os filhos se sintam trilhados, para que os filhos não fiquem perdidos. Muitos desses conflitos que as crianças vivenciam, muitos desses comportamentos que eles demonstram, muitos deles são explicados pela permissividade excessiva. Do tipo, para eu ser uma mãe suficientemente, para eu ser uma mãe muito boa, eu preciso deixar o meu filho decidir algumas coisas, ok?
Vamos falar então de escolhas. Eu concordo que os filhos precisam escolher sim algumas coisas, mas eles não podem escolher tudo, né? Eu gosto muito de pensar que tem uma frase que eu gosto muito, que é escolhas dentro de escolhas. Então, a gente oferece as grandes possíveis escolhas e eles escolhem o que está dentro dessas escolhas. Por exemplo, almoçar não é escolha, né? Ele pode escolher o prato que ele vai comer, a colher que ele vai comer, o copo que ele vai usar. É uma escolha dentro da escolha que você fez de almoçar. Almoçar não é escolha. Está frio. Você não pode perguntar que roupa você quer colocar. Porque se ele escolher, quero colocar uma saia, um shorts, mas está frio. Você vai permitir que ele coloque uma roupa de calor no frio? Não. Então, filho, hoje está frio. Nós vamos colocar calça. Você pode escolher a calça rosa ou amarela, a calça de bichinho e, enfim, você dá duas opções dentro da escolha de vocês. Então, quando a gente pensa dessa forma, tudo é mais fácil, porque a gente assume o nosso papel de manter as crianças dentro de trilhas, né? De trilhas possíveis, e ao mesmo tempo oferece para a criança a oportunidade de aprender a escolher, que também é importante. Então, saber escolher é importante, mas escolher tudo não faz parte da infância, e eles não podem. Gente, eu gosto... Teve uma vez que eu fui numa palestra do Léo Freiman, e ele fala assim, você escolhia o que você ia jantar? Na época que vocês eram crianças? Unânime, né? Quase todo mundo disse não, a gente não era o que tinha. Ele fala assim, hoje, a gente pergunta para a criança, você quer batata frita, batata de carinha, batata canoa, purê de batata, ou a batata sorriso? A gente oferece para a criança uma infinidade de opções e a gente acha ruim quando a gente coloca uma coisa na mesa e eles dizem, mas eu não quero, eu quero aquele outro. Mas será que lá atrás a gente não deu a opção demais ou a permissão demais para eles escolherem o que não era de escolha deles? Então, todas essas dicas, elas vão sendo importantes para que vocês tenham uma quarentena menos conturbada, porque eu sei que de fato ela é. Então, tudo isso serve para a gente conseguir manter as crianças dentro de uma rotina possível, dentro de escolhas possíveis, e aí a gente tem consequências emocionais menos traumáticas, né? E aí a gente consegue manter as nossas emoções no lugar também. Tá tudo bem até aqui? Dei o joinha para mim? Tá tudo certo, pode seguir. Então, é importante também, cuidado com a ditadura da felicidade, né? O mundo online traz pra gente isso. Você tem que fazer o seu filho feliz. Você é obrigado a fazer o seu marido feliz. Você é obrigado a ser feliz. A gente vai assumindo todos esses papéis, né? Mas a gente não pode oferecer felicidade para ninguém. A gente pode oferecer o que a gente pode para talvez o outro entender que ele pode ser feliz com a nossa ajuda. Mas a gente não pode oferecer a felicidade para ninguém. Então, não carreguem isso para vocês também, porque isso não é saudável, tá? Isso não é legal. E aí, eu tenho uma terceira dica. Então, além da dica da rotina que eu ofereci, além da dica que eu esqueci agora, que eu acabei de dar, tem uma terceira dica, que é distrair e redirecionar. Eu gosto muito dessa dupla de palavras. Quem me acompanha nos grupos, no meu grupo Conexão, eu trago muito essa questão para distrair e redirecionar. Às vezes, nós, mães e pais, a gente amarra uma guerra com os filhos em casa para disputar poder, né? Então, ou a gente oferece permissão demais, ou a gente costuma disputar poder para no final dizer, eu que mando aqui. Aí a gente acaba discutindo com as crianças de maneira desnecessária e permanece numa discussão e numa briga de maneira tão intensa, tão intensa, tão intensa, que quando a gente vê, já foi. Todo mundo já está estressado, você está estressado, seu filho está estressado. Então, a minha dica é assim, vamos pensar, aquele momento daquela discussão, seja por talvez... eu quero o copo rosa e ele quer o copo amarelo e eu quero que ele tome no rosa porque o copo já está na mesa. Aquela discussão naquele momento é necessária? Tá. Respondi que sim. Eu comigo mesma respondi que sim. Então, eu vou tentar fazer com que ele entenda que aquela decisão vai permanecer, que eu não vou mudar de opinião, distraindo
e redirecionando o pensamento. Então, eu vou tirar o foco do copo, que era a minha discussão atual, e eu vou passar o foco pro desenho que está pendurado na geladeira. Você viu aquele cardápio que está pendurado na geladeira? Isso que está escrito ali. Enfim, um exemplo que eu acabei de inventar aqui. Mas é distrair e redirecionar. Ou seja, tira o foco daquilo e passa o foco para qualquer outra situação que não seja aquilo. No final de tudo, você não está fazendo ele entender que você ou ele ganhou. Não. No final de tudo, se você realmente achou necessário permitir aquela escolha, né, daquele copo ficar ali na mesa, por exemplo, aquilo aconteceu, o copo permaneceu, mas não precisou ter briga para isso. Você distraiu, redirecionou, o foco mudou para outra situação, o copo ficou ali e o jantar aconteceu e tudo seguiu acontecendo. Então, distrai, redireciona, não precisa ser traumático, não precisa ser ruim, não precisa ter briga para disputar poder. Quando as crianças entendem que quem decide é a mamãe, porque a mamãe escolhe primeiro, e depois eles escolhem junto com a mamãe e com o papai, eles entendem que tem escolhas que eles não podem fazer. Fica difícil as crianças entenderem que eles precisam escolher a todo tempo aquela criança que não é habituada a entender esse processo de escolhas. Ele está sempre acostumado a escolher. E aí, de repente, a mãe fala, não, mas eu li, agora eu tenho que escolher. Aí a mãe vai lá e fala, a partir de agora sou eu que escolho. Aí vira uma confusão. Então, é tudo com calma, faz parte de um processo, faz parte de uma rotina. Normalmente o cérebro demora 21 dias para entender, então faz parte de uma rotina, mas é possível. Então, a minha dica também é distrair e redirecionar. Tudo bem? Uhum. E para a gente depois abrir para as pequenas dúvidas, eu queria só fazer uma reflexão com vocês sobre a evolução dos filhos, né? Os filhos, a gente tem o hábito de falar assim, mas a minha mãe dava conta de todos esses filhos e não passava por isso. Aí o marido fala, mas a minha mãe cuidava de 5 filhos e não tinha empregada e trabalhava fora e blá, 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 blá. Aí a gente vai se minimizando. Mas eu entendo que as crianças estão em constante evolução. O mundo está em evolução e as crianças também estão em evolução. Então, é humanamente impossível nós querermos que as crianças tenham e sejam da mesma forma que 20 anos atrás. É impossível, né? A minha avó estava em casa esses dias e a gente fez uma reunião, a família dela é toda da Itália, e ela veio passar quarentena aqui em casa, porque ela mora em São Paulo, e a gente fez um encontro no Zoom, né, da família lá, pessoal da Itália, e ela ficou assim, ó, chocada de como isso é possível, mas de repente tem um aqui de Paris, tem um aqui da Itália, e tem aqui do Brasil, e aí, olha só, tem esse aqui também. Então, é isso, tá tudo em evolução. A gente não pode querer que as crianças também não estejam. Então, hoje, até, vocês sabem, a mesa de aniversário não é a mesma. Antigamente, você se contentava com um bolinho, os brigadeiros em cima da mesa e as garrafas de refrigerante. Hoje, não mais. Até para fazer um pequeno bolinho, você contar com mini table, né? Você vai buscar uma decoração. Não vale mais só o bolinho com os brigadeiros em cima. Então, as crianças estão, sim, em evolução. As crianças precisam... a gente precisa entender que a gente vai ter que acompanhar essa geração de alguma forma, mas acompanhar essa geração não significa se perder e dar o poder para eles, né? Porque aí a gente perde essas crianças lá na frente, quando eles estiverem adolescentes, quando eles tiverem que lidar com as frustrações que a vida, de fato, vai trazer. Lidar com frustrações é muito importante. Haja visto o que eles acabaram de fazer. Eles tiveram que lidar com a perda da escola, a perda dos amigos, a perda do aniversário, a perda da gravação, a perda do balé e todas as outras. Então, eles sim vivenciam frustrações o tempo todo e a gente não precisa forçar frustração porque eles têm que aprender se frustrando. Gente, a vida vai frustrar. A gente não precisa forçar a frustração. Eu não tenho que... não, eu tenho esse doce aqui, mas você não vai comer porque é só depois da janta. Pra quê? Você vai mostrar o doce e dizer que ele não vai comer. É desnecessário, né? E aí só vem um desconforto emocional muito grande. A vida já vai frustrando pouco a pouco. A vida frustra sem que a gente tenha a intenção de frustrar. Então, a gente não precisa fazer com que eles se frustrem também. E aí? Rô, tudo certo? Vou só finalizar aqui com o recurso. Bom,
Diante dessa maratona aí de pandemia e de recursos e de possibilidades, fica a minha contribuição como terapeuta, como psicóloga, né? Para as crianças que estão vivenciando essa pandemia e que estão tão confusas em entender, porque eles entendem. Eu não posso sair porque tem um bichinho, um vírus, e cada um nomeia como quer, que é perigoso e que pode matar. Tudo bem. Acho que num grande momento, todo mundo explicou de alguma forma para as crianças o porquê isso estava acontecendo. Mas como de fato está o coração deles? Como de fato, simbolicamente, isso acontece? Porque assim, tem uns que usaram, tem um bicho, mas um bicho para eles é um animal, algo que palpável, né? Um cachorro, um gato. O que é um vírus? Então, a gente está falando aí de crianças de 3, 4 anos, né? E aí minha filha entra nesse contexto também. O que é isso? Vocês estão falando sobre o quê? Né? O que é isso? E aí, a minha contribuição, então, eu não sei se vocês já viram, mas tem lá, se vocês acessarem o meu Instagram, no @paulacampos terapia com amor, vai ter uma pasta de recursos gratuitos e lá dentro tem um recurso que eu fiz, que se chama Volta ao Mundo. É esse recurso aqui. Baixar no celular. Mas aí, ou pode me chamar no WhatsApp, eu mando, ou dentro do computador que tá certo, tá? Então, é uma historinha simbólica que eu construí com a turminha da Amoreco, que traz a reflexão do que é isso, do porquê é necessário ficar em casa. Aí eu faço a simbologia com uma viagem de barco. Então, a gente começa dizendo que era uma vez uma família, e aí as crianças são convidadas a desenhar a família aqui. Então, era uma vez uma família e todos dessa família brincavam na rua, se divertiam, até que certo dia eles não puderam mais sair de casa, porque um terrível vírus tinha invadido a cidade. E aí a gente chama de monstrão corona. Nessa história é o monstrão corona. Aí no meio da história tem a possibilidade das crianças reconhecerem o que sentiram, né? O que você sentiu? Tem gente que fala que sentiu medo, tem gente que fala que sentiu alegria, porque para poder ficar em casa, tem criança que fala que sentiu tristeza, e tudo bem, a gente não vai interferir, porque eles podem sentir o que eles quiserem. Não pode dizer assim, como assim você sentiu alegria? Não pode, você perdeu tudo, você não foi na escola, como que assim, como que você é feliz? Não é alegre. Vamos entender e respeitar que tudo bem, ele sentiu alegria, né? Então aqui é só uma questão de intervenção, tá? A gente não faz nenhuma modificação de ação aqui. E aí, representando a família, né, que os filhos não tinham entendido o que estava acontecendo, e os pais, então, sentaram no chão com os filhos para explicar. E pediram que os filhos imaginassem que estariam dentro de um barco, né, num grande oceano. E nesse oceano, era lá bem no fundo do oceano, sabe? Quando não tem nada por perto. Então, a gente está dentro de um barco. E esse barco, nesse barco a gente vai passar um tempo muito grande. A gente pode escolher o que a gente vai fazer dentro desse barco. Porque a gente vai chegar num lugar. Até chegar, a gente tem que permanecer ali dentro. Então, por que a gente tem que ficar dentro do barco? Porque aqui é seguro, porque se a gente sair do barco, a gente pode cair na água, a gente pode sentir frio. Então, aqui é seguro e aqui é onde a gente precisa ficar. Então, continua. Aí aqui tem opções de recursos que eles podem fazer dentro do barco, né? Vem uma questão de caça-palavras, trazendo possibilidades. E aí vem a representação também de a nossa família está dentro de um barco, mas imagine que a família de todos os seus amigos, a família da titia, a família da vovó, também está dentro de um barco. Então, nós estamos num grande oceano com muitos barcos. Cada família está dentro do seu próprio barco e todos estão indo para o mesmo lugar. Nós vamos chegar no mesmo lugar e quando a gente chegar nesse lugar, a gente vai se encontrar e todo mundo vai poder se abraçar e todo mundo vai poder se divertir, todo mundo vai poder fazer festa. Mas até chegar, a gente precisa permanecer dentro do barco. E aí, no final, faz a reflexão assim, mas por que, então, a gente não pode viajar dentro do carro, ou dentro de um ônibus, ou dentro de um trem? Aí eu trago a seguinte elaboração. Porque dentro destes meios de transporte não tem cozinha e nem espaço suficiente para a gente brincar. E dentro de um grande barco a gente tem. Então, se a gente conseguir imaginar que a viagem pode ser dentro de um barco, né, dentro de um espaço que a gente também pode se divertir, cozinhar, comer, brincar, dormir, etc., com conforto, a viagem fica mais gostosa e a viagem fica mais tranquila. E aí, no final, eles são convidados a desenhar em volta, então, do planeta, todas as pessoas que eles querem encontrar quando eles chegarem ao final dessa viagem. Foi muito legal, porque essa história, ela chegou a mim
por uma amiga que encaminhou de uma outra pessoa, dizendo que essa pessoa tinha contado para os filhos essa história. E não tinha tantos detalhes assim, mas eu, na hora que li essa mensagem, já entendi que isso daria uma grande história de ajuda para todo mundo. Então, pedi autorização, reproduzi essa história e ofereci gratuitamente para vocês também poderem usar com os filhos. Mas, simbolicamente, eu acho que é isso que a gente precisa fazer. É oferecer conforto, oferecer calma, não se desesperar, porque, de fato, o nosso desespero causa um desespero nas crianças. Então, respira, sim, se afasta quando precisar, se reorganiza e depois você volta para dar conta. Não dá para a gente dar conta dos filhos se a gente não tiver organizado, se a gente não tiver com as nossas emoções organizadas. Então, a última dica que eu dou é: se reorganizem, se acalmem, respirem, saiam de perto do conflito, para que depois vocês possam agir de fato com cuidado nas escolhas, né, da melhor forma e tentando então ter uma quarentena menos traumática e muito mais saudável, com conexão para todo mundo. Gente, é isso. Espero que tenham gostado. Paula, foi agora me contem. Sensacional. Vai. Vamos lá. Deixa eu... assim, primeiro agradecer, né, pelo convite, a disponibilidade de todo mundo que entrou. Nós estamos agora em 32 participantes. Que legal! Obrigada! E vai ser disponibilizado na página da Comissão de Direito Sistêmico da UAB Itaquera, seja no Instagram, seja no Facebook, a gente está gravando, tá? Eu já mandei pelo chat, vocês verifiquem aí, os contatos da Paula, tanto no Instagram, né? Então, Paula Campos... como que é? Agora fugiu o nome. Mas está no chat. Eu já coloquei no chat o celular dela, tá? E os contatos também da comissão. E faz todo sentido, né? Quando a gente olha a questão dos sentimentos, que você lá no início falou dos sentimentos primários, né? Só espera um pouquinho. Eu estou deixando o microfone desligado, gente, para a gente poder facilitar aqui e ouvir todo mundo, tá? Então, quem tiver com o microfone ligado, eu peço só a gentileza de desligar, porque às vezes eu não consigo ver de todo mundo. Então, assim, o quanto é importante, né, quando a gente fala de sentimentos, principalmente sentimentos primários, que é as emoções do grupo da Amoreco, alegria, tristeza, o medo, o nojinho, né? E a tristeza, que a gente vê muito no filme Divertidamente, eu adoro, é acolher, né? Então, esse trabalho a gente faz muito quando a gente olha para os conflitos das pessoas dentro de um sistema, a gente verifica o quanto a gente precisa acolher esses sentimentos. Rô, não te cortando, mas eu acho que vale uma reflexão também. Quando as crianças, quando a gente permite que a criança sinta a tristeza, diz para ela que sentir tristeza também é bom, que sentir medo também é bom, que sentir raiva também é bom, as crianças, elas nos olham assim, bom? As crianças, a gente tem o terrível hábito de dizer que eles não podem ficar tristes, que eles não podem ficar bravos, que eles não podem sentir medo. Eles podem sim, eles devem sim, a gente pode fazer um outro encontro para falar disso, mas eles podem, eles devem, eles precisam, assim como a gente precisa também mostrar que está triste, que está bravo, que agora não vai fazer intervenção com eles, porque a gente precisa ensinar que todas as emoções moram dentro do coração. Não existe uma que não mora, todas moram lá. Né? Eu acho que isso E aí, quando a gente começa a entender que esses sentimentos fazem parte, a gente começa a acolher tanto deles quanto o nosso, né? Porque, de alguma forma, igual você falou, a gente tenta, de alguma forma, colocar embaixo do pano. Só que uma hora vira uma panela de pressão e isso explode. E aí pode vir numa explosão através da raiva e a gente não entender, falar, mas foi só foi uma coisinha que aconteceu, foi a folha que caiu no chão. Então, eu sempre gosto de trazer um exemplo que é igual o copo de água. Às vezes é uma gotinha para transbordar. Foi até o limite. Aquela gotinha foi tão pequenininha, mas foi o limite para transbordar todas essas emoções. Então, o quanto, quando a gente olha para as nossas sensações e os nossos sentimentos, olhar para os nossos, e foi o que você falou
tão bem, Paula, porque assim, existe esse rigor de que sejamos perfeitas e perfeitos, né? E trazendo um pouquinho para o olhar sistêmico, o Bert fala, nossos pais são os pais certos. Então, são os pais que nos permitiram e nos deram a vida. E a gente só evolui com esses pais imperfeitos. Porque se fôssemos perfeitos, não teria evolução, estaríamos estagnados. Então, assim, o quanto é grandioso a gente entender a nossa vulnerabilidade, as nossas dificuldades. Os nossos filhos, sim, vão ser frustrados, porque isso faz parte. E uma coisa que eu achei fundamental quando você traz é a questão da ordem. Dentro dos princípios sistêmicos que nós temos, que o Bert nos traz, uma deles é a ordem, que é a hierarquia. Exatamente. Então, os pais vieram antes. E quando a gente fala que esses pais vieram antes, é no sentido de, por serem grandes e deram a vida, ele tem uma frase que ele fala que mesmo para o amor fluir, precisa de ordem. Isso significa o quê? Os filhos precisam dos limites. Eles precisam entender qual é aquele limite. E não é igual você falou, Paula, não é aquela coisa de autoritarismo. Não, eles precisam de um lugar de estabilidade. E isso, sem dúvida nenhuma, a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Quem tiver alguma pergunta, que muito bom, Paula, adorei, você é maravilhosa. Eu acho que para sempre conexão, enfim. Quem tiver alguma pergunta e quiser mandar aqui pelo chat, fica à vontade, mas esses temas, né, eu sempre gosto muito, justamente para é o que você trouxe, né, desmistificar o quanto, quando a gente olha uma criança que está chorando e fala assim, nossa, aquela mãe, aquele pai não dá conta daquele filho. Não, todos os pais dão conta dos filhos, só que cada um tem uma dinâmica. Às vezes o que é certo na minha casa, o que é normal, o que é habitual, na outra não é. Então é entender esse lugar, né, Paula? Então, mas é engraçado, quem tiver a oportunidade de estudar um pouquinho sobre o Léo Freiman, ele é psicoterapeuta, enfim, tem um canal, ele é maravilhoso. Como que é o nome dele? Vou colocar aqui. Léo Freiman, S-R-A-I-M-A-N. Peraí. Léo, como que é? Léo Freiman. F, foca, R, rato, A, amor, I, igreja, M, macaco, A, amor, N, navio. Freiman. Ele fala assim, que muitas vezes a gente tá assim, ele deu até um exemplo nessa palestra que eu fui, ele fala assim, certo domingo a gente tá lá no sofá, curtindo muito o maridão, o pijama, o filme, a simplicidade do almoço, a gente tá super feliz, realizado no sofá, né? Aí a gente vou largar o celular, deixo o celular na mesa. Aí o filme dá um pequeno intervalo, você sente uma fome, passa a cozinha e pega o celular só para dar aquela espiadinha. Aí você olha no seu Instagram que aquela sua amiga tá num lugar diferente, ou o marido tá fazendo um churrasco, ou o marido... Aí você olha para você, para sua casa, para o seu marido com aquele pijama, que até então estava maravilhoso, e fala assim, meu, que vida é essa? O que eu tô fazendo aqui? E aí você se envenena de ruindades, né? De sentimentos ruins, porque você coloca a perfeição na perfeição do outro. E a perfeição do outro, ela é só pro outro, ela não é sua. Então, a gente precisa começar a se contentar com a gente, né? Com o que o filho de vocês pode apresentar, com o que eles podem fazer, com a vida que vocês têm, com a casa que vocês têm. Tudo bem, né? A vida do outro, pode apostar, o outro só posta a foto que ficou perfeita. O outro não posta a foto real. Não posta, gente. Isso é praticamente unânime. Quando a criança está fazendo birra. Ninguém posta a criança fazendo birra. Ninguém posta. Se alguém vai lá e posta a criança na tinta, não postou o resultado possível do descabelamento. Do tipo, a roupa não enxou, ele não quer tomar banho. Ninguém posta isso. A pessoa vai postar o ato da tinta. Então, não vamos nos envenenar com isso. Vamos agir no que é possível, dentro do que é possível para a casa de vocês. Se vocês receberam um material da quarentena, e foi bom, não precisa buscar outro. Pega aquele
e usa com carinho, usa com toda dedicação. Mas às vezes vem outro, aí você vai salvando, vou salvar. Aí quando você vai perceber que a quarentena vai acabar, você não vai ter usado, porque você ficou tanto tempo buscando mais e mais e mais, que você não se contentou com um pouquinho que você tinha. Então, acho que é muito importante que a gente também olhe, entenda que tudo bem. Eu gosto muito dessa frase, tá tudo bem, né? Nós estamos com vida, estamos com saúde, estamos tentando agir como pode, tá faltando dinheiro aqui sim, tá faltando atendimento aqui sim, vamos nos reorganizar, mas é fato de que nós temos que nos reorganizar. O desespero não nos leva a lugar nenhum. É muito importante dizer isso. O medo que paralisa é um medo que não é saudável. O medo que faz a gente buscar alternativas é um medo bom. É um medo que faz a gente se movimentar. Então, estamos todos desesperados, estamos todos nos adaptando, estamos todos tentando nos adaptar da melhor maneira possível, mas eu tenho duas escolhas, eu gosto muito disso, a razão e a nostalgia. Se eu olho para a nostalgia e eu fico dizendo, meu Deus, meu paciente não vai me pagar, meu Deus, meu marido não está trabalhando, meu Deus, né? Se eu viro o meu olhar para a nostalgia, eu de fato permaneço nostálgica, eu faço nostalgia com todos da minha casa. Mas se eu sou racional e digo, dinheiro não está entrando, o que eu tenho é isso, o que eu posso fazer é isso, eu vou agora tentar isso, a gente caminha. Então, vamos tentar ser racionais, porque ser nostálgico não nos leva a lugar nenhum. Não, sem dúvida. Deixa eu só responder aqui, só para falar novamente, o nosso encontro ele vai ficar gravado, eu vou levar em mais ou menos uma semana para poder colocar na página, tanto no Instagram quanto no Facebook, da Comissão de Direito Sistêmico da UAB Itaquera. E falando, né, Paula, o quanto talvez esse momento é o momento do desapego, realmente, de se reinventar, né? Quando você traz essa estrutura do Facebook, do Instagram, a foto do vizinho, aquilo o quanto a gente vai ter que se reinventar e se desapegar dessas questões, né? O que é real, né? Uma coisa que eu tenho falado muito para minha filha nessa questão do medo nós estamos aqui agora, bem, juntas, né? E saudáveis. Então, o quanto a gente precisa trazer para as crianças esse lugar de posicionamento, de ancorar esses sentimentos para que elas possam realmente ter esse lugar de, opa, aqui eu tenho um porto seguro. Então, eu queria, assim, agradecer imensamente a presença de todos. Eu também. Ai, não é? Lindo. Eu também. Eu acredito de todos, né? Acredito aqui que a gente tem uma variedade de lugares, né? Então, a própria Carol, a primeira Carol que entrou era de Palmares, enfim. Agradecer imensamente, isso vai ficar gravado. Peguem as informações. A Eliane está falando, lugar e ordem, sem dúvida nenhuma, é fundamental. A criança precisa disso, né? O nosso terminar agradecendo. A gente precisa disso. Eu queria terminar agradecendo cada um de vocês também, dos rostinhos conhecidos, dos nomes que confortam o meu coração, das pessoas que eu estou conhecendo hoje. Eu quero dizer que eu gosto muito dessa relação com o ser humano. Eu acho que de toda essa pandemia, o que a gente tem aprendido é que a gente precisa uns dos outros, mesmo de longe, para conseguir manter a sanidade, para conseguir manter a serenidade, porque se a gente não se ajudar agora, a gente realmente vai passar por uma fase muito mais difícil, né? Então, eu gosto muito do ser humano, eu acredito muito nas relações que o ser humano ele constrói, e tanto por isso que o meu grupo chama Conexão, porque eu acho que é isso, né? A gente precisa fazer conexões com pessoas, e tudo isso tem me trazido tantas pessoas boas para o meu lado, e tantas pessoas que indiretamente me causam transformação e aprendizado. Então, eu quero agradecer de coração a cada uma de vocês. Eu estou à disposição até no WhatsApp para depois conversar, saber o que vocês acharam, tirar dúvidas se vocês precisarem. Eu estou sempre disponível, raras as vezes que eu não estou. Tento administrar o meu tempo entre fazer as relações humanas que eu gosto demais, priorizando, claro, a minha casa, mas eu tento sempre estar fazendo isso, porque eu acredito realmente que um ser humano eleva o outro e isso a gente não encontra em lugar nenhum. Então, eu queria dizer muito obrigada para todos vocês, para todos os rostinhos que ficaram abertos aí, para que eu não ficasse sozinha falando, e dizer que foi um prazer estar com vocês e eu sigo à disposição quando vocês precisarem.
Ai, Paula, obrigada. Ó, tem pessoal aqui que eu vi de Cuiabá, tem um pessoal aqui da Bahia. Enfim, eu coloquei de novo, então, as informações no Instagram da Paula. Então, Minas Gerais, Curitiba, muito bom. Tem ali criança assistindo, a Lucelena tá com. É a filhota, Lucelena? Ai, que linda! Recife. Então, assim, agradecer imensamente esse carinho. Eu, como também gosto de recursos, eu trabalho com cartas que a gente fala que tem frases sistêmicas, seguindo Paulo em todas as redes sociais. Obrigada. Foi a Ivone que falou. E aí eu sempre trago os meus recursos também, que tem vários, né, também. Eu vou trazer duas, eu acho que eu vou trazer uma de frases sistêmicas e uma que eu também gosto muito, que é palavra de criança, baralhinho de palavra de criança. E aí eu acho que faz muito sentido quando a gente traz aqui para o nosso trabalho que fala do infantil, né? Eu não sei se você conhece esse, Paula, provavelmente, né? Palavra de criança. Eu não. Não? Palavra Não. de criança da Legal. Patrícia Gebrim, eu gosto de usar bastante, tanto nas facilitações, né? Então, eu vou trazer uma que saiu aqui, que é a palavra aqui, a cartinha, ela fala sobre cura, e aí super pertinente, né? É quando a gente pega a doença no colo e pergunta o que ela tem. A gente deixa ela falar e presta muita atenção. E quando ela termina, já não tem mais nada para curar. Cure sua vida prestando mais atenção nos aspectos que precisam ser curados. Então, assim, eu adoro os recursos das cartas porque elas sempre são, de alguma forma, todas são essenciais, mas elas são bem certeiras. E aí, para encerrar aqui o nosso encontro, eu também uso muito são frases sistêmicas dentro dos trabalhos. A Monize, já achei ela no Instagram, adorei. A doutora Monize é da Comissão da Mulher Advogada da OAB Itaquera. Quanto maior a consciência do todo, mais a nossa ação beneficia esse todo. Peter Senge. Então, assim, eu queria encerrar, agradecer imensamente a presença de todos. Deixa eu abrir aqui para ver. A doutora Alcione estava também presente. Eu não sei se tem mais alguém lá da UAB Itaquera, mas eu queria imensamente agradecer a presença de todos. Paula, gratidão pela sua disponibilidade. Como eu disse, quando eu a convidei, ela disse um sim muito rápido. E é isso que a gente tem percebido nessa questão, o quanto as pessoas têm se colocado disponíveis, o quanto a gente percebeu que existe sim uma solidariedade, que existe sim uma conexão, né? E é esses valores que a gente precisa, de alguma forma, encaminhar. E foi dentro desse pensamento que esse movimento nasceu. Como eu posso, com o meu conhecimento, disponibilizar algo para o outro que traga um conhecimento significativo. Tenho certeza, aqui a doutora Andréa Rossi também, é a presidente aqui da comissão da mulher advogada também da UAB Itaquera. Eu tenho certeza que foi um encontro maravilhoso e espero quando a nossa casa, quando a gente voltar, né, para a nossa outra rotina, né, do dia a dia, poder se encontrar, que você possa conhecer a UAB Itaquera. Nós fizemos agora fomos para uma casa nova e não pudemos inaugurar, né, doutoras? Mas quando ela estiver pronta e a gente puder sair, que você esteja super convidada para participar lá e trazer mais essas reflexões tão importantes. Tá bom? Gratidão Obrigada. A todos. Eu deixei o contato, então, da Paula, tem os meus contatos também, e tanto eu quanto ela estamos disponíveis, tá bom? Gratidão. Gente, obrigada. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Qualquer coisa podem me chamar e a gente vai se falando. Maravilha. Obrigada, Beijo, Roberta. gratidão. Tchau, tchau. Até mais.